Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar o nosso podcast. Mais um episódio para você que nos acompanha. Podcast Eu Sou do Reino. Então, minha gente, nós estamos começando o nosso podcast com muita alegria. Hoje, a você que nos acompanha, o meu abraço, o meu carinho, um feliz ano novo, porque janeiro é tempo de felicitações. Do dia 1º ao dia 31 é tempo de desejar um feliz ano novo para você, para sua casa e para sua família. Um abraço e obrigada aí pela companhia de sempre. Curta o vídeo e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais famílias por toda a parte. Tá bom? Um abraço com carinho, então. Quero aqui apresentar a vocês os meus convidados. Eu tenho lá da cidade de Betim, o Bispo João Paulo Rodrigues. Bem-vindo, Bispo. Obrigado, Suzana de Paiva. Para mim é uma alegria, né? Segunda vez estar participando com você aqui desse podcast. E eu tenho certeza que esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje vai contribuir muito na vida de muitas pessoas. Com certeza. Um abraço com carinho. Um abraço também eu tenho comigo Sueli Ramos, da Central de Atendimento da Igreja Reino dos Céus, situado em Belo Horizonte, atendendo todo o Brasil e também pessoas de fora do Brasil que ligam buscando uma palavra, uma orientação, uma informação. É tão maravilhoso. Sueli Ramos, bem-vinda. Obrigada, Suzana de Paiva, pelo carinho, mais uma vez poder estar aqui participando do podcast maravilhoso. Com certeza vai ser uma bênção na vida de cada pessoa que está nos acompanhando. Certamente, Sueli, certamente. Meu abraço também com muito carinho para o pastor Kaique Oliveira, pastor Kaique da cidade de Belo Horizonte. Um abraço, bem-vindo, pastor, jovem pastor. Obrigado, Suzana de Paiva, por mais uma oportunidade de estar aqui hoje aprendendo junto com essas pessoas maravilhosas e com cada pessoa que nos acompanha. É isso aí, missionário Kaique. É muito bom, né? A gente ter essa oportunidade. Hoje o tema é uma linguagem comportamental. Como é importante a gente falar das coisas de Deus, dos ensinamentos, das experiências vividas, aprendidas, compartilhadas. É muito bom, né? Isso gera frutos. E aí tudo isso começa onde? Começa em casa. Tudo isso começa no nosso meio, na nossa família, com as pessoas com as quais nós convivemos, né? Em casa, por exemplo, João Paulo, você que é um pastor, lidera um povo, tem uma igreja maravilhosa na cidade de Betim. Qual que é o endereço lá, João Paulo? Suzana de Paiva, lá o Santuário de Betim fica na Avenida Amazonas, 272, no centro de Betim. Coisa boa, coisa boa. O endereço já tá aí, né, para a pessoa ter oportunidade também e conhecer esse trabalho lindo. Bispo João Paulo, fala pra gente, o comportamento de uma pessoa dentro de casa, como, por exemplo, o homem com a esposa com o marido, com os filhos, os avós com os netos com os avós, e assim sucessivamente. É muito importante, não é verdade? Muito importante, Suzana, muito importante. Porque daí nasce tudo, né, João Paulo? Nasce tudo. A família, né, é a base. E a forma que a pessoa, o comportamento da pessoa que ela tem com a família dela diz muito a respeito dela. Verdade. Então esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, ele é muito importante para as famílias. E você tem essa experiência na igreja, né, João Paulo? Você como um pastor, um homem de Deus, você lida com pessoas o tempo todo e você tem essa experiência, tanto aprende quanto ensina, né? É verdade. Isso é muito profundo. Eu vivo isso todos os dias da minha vida, né? Já são, graças a Deus, mais de 15 anos no altar, cuidando de famílias, cuidando de pessoas. E cada pessoa que chega para mim, chega com um problema. E às vezes, o problema é uma coisa simples de resolver,
mas a pessoa, ela aumenta tanto o problema, é um comportamento que ela está tendo, que se ela mudar, acaba com aquele problema. Verdade, João Paulo, verdade. Inteligente a sua colocação. O comportamento, corta esse comportamento, muda ele e tudo muda. Tudo muda, tudo vai ser transformado a partir da mudança daquele comportamento. Mas lembrando que tudo está na mente. Mudou a cabeça? Mudou tudo. Mudou tudo. Diz assim o missionário Adelino de Carvalho, num dos seus livros, o último lançado, né? Mudou a cabeça, mudou tudo. Sueli Ramos, fala pra gente, você que tem um casamento estruturado, né? Uma família linda, você é uma pessoa de Deus, atende na central de atendimento da igreja, faz um trabalho brilhante orientando, ensinando, né? Mostrando para as pessoas o caminho através da palavra, através da orientação. É tão importante, seu trabalho é tão bonito e tão importante, né, na vida das pessoas. Fala para a gente um pouquinho de como é para você, Sueli, fazer esse trabalho, atender essas pessoas que ligam na central, e olha que elas ligam qualquer hora do dia e da noite, né? Claro que você tem sua hora de descanso, mas você tem uma equipe que na sua ausência faz o mesmo trabalho que você, né? Fala pra gente. Suzana de Paiva, para mim isso é maravilhoso. Chega para mim primeiro eu recebo, que a pessoa te liga desesperada. Isso é ligações do Brasil inteiro. Até do mundo também, eu recebo muitas ligações de fora também. De fora, né, Sueli? Então vem para mim primeiro, eu vou ouvir a pessoa, recebo aquilo. E isso passa a ser uma compaixão. Você tem compaixão das pessoas. Pessoas ligam de todo tipo de sofrimento. É mulher que está marido separando, à beira da separação. É mãe chorando com os filhos nas drogas, buscando libertação, que não aguenta mais. É uma pessoa que tem uma vida bem sucedida, tem uma empresa, eu recebi a ligação de uma pessoa, um rapaz estava me contando para mim, que ele estava namorando uma moça e namorou 2 anos com ela. Tem namoro para isso mesmo, né? Para a pessoa se conhecer, namoro. Verdade. Namorava essa moça e viu que não ia dar certo, terminou com ela. Aí a moça pegou e foi com tanta raiva dele, foi no centro de macumba e fez a macumba, falou assim, Sueli, estou dentro da minha casa hoje, eu tenho uma boa casa, eu tenho meu carro dentro da minha casa, eu tenho uma empresa, Sueli. Eu não consigo nem tomar banho hoje mais. Para mim tomar banho é coisa mais rara, eu não consigo tomar banho mais. O rapaz contando? Contando, eu não consigo tomar banho mais. Eu não consigo mais sair de casa, o meu carro, você pode vir aqui, você conhecer minha casa, a minha casa está aqui. Eu não tenho prazer de ficar dentro dela mais. Olha aqui, só um minutinho, Sueli. Observa nisso que não é só por parte do homem e nem só por parte da mulher, mas por parte de ambos, né? Ora é o marido, ora é a esposa, ora é o homem, ora é a mulher que faz algo que realmente destrói o outro, né? Fere, machuca, destrói, né? Olha o que aconteceu com esse rapaz que você conta o testemunho. E é verdade. Aí ele falou, estou precisando de muita ajuda. Eu preciso de ajuda, que eu não era assim. Foi depois de 2 anos para cá, aconteceu isso comigo. Aí conversei muito com ele, orientei a ele, converso com ele quase todos os dias, passando força. Ele já foi encaminhado até um profeta de Deus, está cuidando dele. Hoje mesmo eu estava conversando com ele de manhã, ele está super alegre, Ele feliz. já está no santuário? Ainda não está no santuário, ainda não. Não. Ele é acompanhado pelo telefone do profeta. O profeta porque acompanha não tem ele. santuário Certo. onde a cidade que ele está. Certo. Ainda não tem um santuário. Mas ele é acompanhado. Então, ele já está ouvindo a mim, os profetas estão ajudando esse rapaz e ele já está encaminhado. Eu tenho certeza que um dia ele está liberto disso tudo, está feliz com a família dele, vai ter um casamento bem sucedido, porque o sonho dele é ter uma família. Nós estamos falando muito de família. Coisa e ele linda. vai ter a família dele, que eu tenho certeza disso. Então, o que eu escuto no telefone, geralmente, esse tipo de coisa assim, é muitas coisas, sabe, que eu escuto. Eu imagino, Sueli. É muito sofrimento, é muito sofrimento. Meu Deus, que coisa, não existe esse nome de sofrimento, é esse. Então, é gente desesperador. Eu falei assim, hoje eu estava conversando com um rapaz, vou até contar para vocês aqui, semana passada. Não, observe que testemunho é o que não falta para Sueli, né? Observe você que nos acompanha de casa, o quanto é importante você curtir o vídeo e compartilhar para alcançar muitas famílias. Que às vezes, né, João Paulo? Às vezes, Sueli, Kaique, são pessoas que estão nos acompanhando,
vão assistir depois, vão participar depois, né? E vão aí saber que tem uma oportunidade de mudança, uma chance, né, de ter uma vida nova, uma vida diferente através, né, desses testemunhos, dessa palavra. Continue, Sueli. E eu recebi a ligação de um rapaz, era domingo à tarde, achei bacana, sabe? Final do expediente, já vai Sueli embora, quando tocou, fui atender. Aí ele falou pra mim assim, Sueli, eu estou aqui dentro da minha casa, eu detesto futebol. Estava ouvindo na rádio, eu detesto futebol. Começou a falar de futebol, eu não vou mudar de rádio. Aí eu liguei o rádio, entrei numa rádio, e tá o missionário Elinho de Carvalho falando. Ele falou por você por telefone? Falou. O missionário Elinho de Carvalho falando comigo aqui dentro da minha casa, ele nunca não me conhece. Eu não acredito em nada, eu acredito em Deus, não acredito em você, não acredito nele, acredito em nada. Mas esse moço falou comigo. O missionário Elinho de Carvalho falou comigo dentro da minha casa, mas que coisa é essa? Aí eu fui explicar para ele que ele dentro da cadeira do missionário Elinho de Carvalho revelou ele. Aí ele me contava assim, olha, eu não acredito em nada. Mas ele falou comigo, eu quero ir. Ele falou? Falou, eu quero ir no santuário, eu preciso de ir, e veio no santuário. E esse rapaz me contava que tinha um problema de saúde muito sério, e o sonho não era totalmente problema de saúde dele, o sonho dele era ele tinha 10 anos tentando conquistar uma casa, uma empresa, e ele não conseguia. Não conseguia, ele estava desesperado, meu Deus, nada dá certo na minha vida, eu quero minha empresa, nada dá certo, estou com esse problema de saúde. Mas ele veio no santuário, foi bem atendido, como os profetas do reino dos céus atendem com muito carinho, verdade, né? Houve ajuda. Verdade. Aí ele começou a corrente dele, vinha atrasado, eu olhava assim, eu vi que ele não estava acreditando muito naquele negócio todo, mas começou a corrente. Nele começando a corrente, no quarto elo, esse rapaz conquistou a empresa dele, 10 anos que ele estava sonhando, ele conquistou a empresa dele. O quarto elo da corrente? Quarto elo da corrente. Que vitória, Quarto elo da corrente. Quarta semana. Quarta semana da corrente, eu conquistou a vitória. Falou assim, e aí foram lá na empresa dele, fizeram oração na empresa dele, ele falou assim, engraçado. Eu escutava que as pessoas falavam comigo, a igreja é assim, que Deus é assim, que não existe Deus. Eu ouvia as pessoas, mas eu não via a voz de Deus falando comigo. Aí hoje é totalmente diferente, eu achei bacana também, isso é super engraçado. Ele veio participar da ceia, primeiro veio participar da ceia. Na hora da ceia, ele chegou lá, desconfiado, sentou lá, não quis sentar, encostou na parede assim. Na hora que começou a repartir o pão da ceia, ele olhou para mim, pegou o pão e colocou no bolso. Aí ele tá assim, fui lá, aí eu vou ter que ir lá, eu tava no final eu fico lá mais ou menos fazendo fundo de igreja, recebendo simplicidade as pessoas. quem não conhece. Eu amo receber as pessoas no fundo, e eu fico observando, né? Vai pessoas novas, assim, para ele poder orientar, poder ajudar. Gracinha. Aí ele pegou o pão da ceia e colocou, aí... Ô, Sueli, isso é de comer? Eu falei assim, não, isso é o corpo de Jesus. Estou explicando para ele direitinho. A bispa vai orientar como vai fazer. Pode ficar com ele na mão que ela vai orientar. Vamos comer todos juntos. Aí ele participou, ele joelhou tão lindo e participou do corpo de Jesus, depois o sangue. Mas uma fé que eu nunca vi igual. Ele falou comigo, hoje eu acredito que Deus existe. Olha que maravilha. Graças ao missionário Elinho de Carvalho que me revelou dentro da minha casa. Se olha não que fosse importante. ele, eu não estaria aqui hoje tão feliz igual estou. Agora vamos observar. Você já contou aí, a gente falou para ela, só para ela falar, né, como que ela se sente. Já viu que ela já contou 2 ou 3 testemunhos, né? Se deixar, conta mais. Não, claro, vai contar mais. Veja como é importante. Olha, esse rapaz, né, em um desses testemunhos aí que ela contou, porque é em um desses. Olha, ele ouviu o rádio, o missionário Adelino de Carvalho falando com ele. Por que ele disse falando comigo? Porque ele foi tocado por Deus, senão ele não ia aceitar que fosse com ele. Não é verdade? E não desligou o rádio, não tinha desligado. Então, olha, falando comigo, olha, observe essa pontuação aqui. Falando comigo, é porque ele recebeu a palavra, ele recebeu a mensagem. Senão ele não ia entender que era com ele. Ele ia falar assim, esse homem falando aqui, falando, eu estou ouvindo ele falar aqui, mas ele não ia falar assim, falando comigo. É porque ele recebeu a mensagem. Verdade. A mensagem foi cifrada, mas para ele foi revelada. Olha que coisa interessante, Sueli. No rádio. É muito bonito isso, né? E a gente vê como que Deus age, né? É verdade. A forma de Deus agir para pegar um homem que não acreditava em Deus, que não acreditava em nada, mas que estava passando por um sofrimento. Sofrimento grande. Então, Deus ele tem um propósito na vida da pessoa. Verdade. E ele foi revelado. Ele não conhecia o apóstolo, não conhecia a igreja, né? Não, olha que maravilha. Não. E outra coisa, entra aí o amor,
né? O amor do patrocinador. Sim. O ganhador de alma pelo ar. É verdade. Olha que coisa linda. O patrocinador na igreja, missionário Kaique, Sueli, bispo. Observa o valor dele diante de Deus. É pelo ar. Quando não é no programa de televisão, é no programa de rádio, né? É nas redes sociais. Essas pessoas lindas, né? Que têm os pés abençoados e abençoadores, né? Essas pessoas ganham almas através de patrocinar a programação. Que coisa maravilhosa. Esse homem, por exemplo, é um fruto, né, dessa fé linda, dos patrocinadores. Sejam os patrocinadores abençoados, né? Sejam eles iluminados pelo Espírito de Deus para cada vez mais terem prosperidade e amor pelo próximo. Isso é maravilhoso demais, né? Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a Sueli contar mais testemunho. Porque, Sueli, que coisa linda, Sueli. Ai, que trabalho lindo seu. Vou convidar você sempre que eu tiver oportunidade, você também tiver oportunidade de participar, porque a sua experiência traz para nós, né? Para mim, sou a apresentadora, para você que é um bispo, para você que é um pastor de igreja grande, vocês têm um povo que vocês conduzem. Vocês conduzem um povo, e esse povo, ele é firmado nessa fé, nessa experiência linda que você trouxe, porque eles podem ter dentro de casa pessoas na mesma condição, que não acreditam. Pessoas que não acreditam, mas através de um testemunho, de uma palavra, de uma experiência, essas pessoas também vão aprender, elas vão acreditar, elas vão buscar, e elas vão ter a solução do problema que elas enfrentam, né? É verdade. É muito lindo. Agora nós vamos falar com o missionário jovem, Kaique Oliveira, pastor de uma igreja grande no centro de Belo Horizonte. Kaique, eu sei que você tem uma história linda. Você é um pastor jovem, como eu já disse, né? Não precisa nem dizer, né, Kaique? Basta olhar pra você. Isso aí. Basta olhar pra você. Então eu não preciso ficar falando que é um pastor jovem. Você veio através de família. Sua família te conduziu, a sua avó. Olha que coisa maravilhosa. É fruto de uma avó. Veio com a avó e permaneceu e se tornou um pastor. Gente, isso é maravilhoso. Isso tem um valor especial, né? É um fruto maravilhoso da avó dele. A fé que produziu, né? A fé da avó produziu um pastor. E agora é ele que vai falar, porque senão eu vou contar a história toda do Kaique, que eu amo a história dele. Então, como você se sente, o pastor Kaique, dirigindo, conduzindo uma grande igreja no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, levando para esse povo, com a bênção de Deus, com a autoridade de Deus, a mensagem? Olha, Suzana, é muito impressionante, em primeiro de tudo, falando do testemunho, a importância de ser exemplo, né? É verdade. Porque igreja é isso, igreja é família. E assim como eu vim para o santuário, e acredito que muitos jovens vieram através de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma pessoa que é responsável por ela. Através do amor de alguém, né, Kaique? Exatamente. O jovem, ele só sente a vontade de vir para o santuário através do comportamento da avó, da pessoa que é ali responsável. Verdade. Porque ele vê que aquela pessoa, antes do santuário, vivia e se comportava de uma forma, mas que depois que encontrou o santuário, a forma dela se comportar, viver, acreditar, mudou completamente. E isso que gera em nós uma expectativa muito grande. Porque se eu for contar aqui também o testemunho da minha avó, de como ela era antes do santuário e como se tornou depois, é um testemunho assim, grande e maravilhoso, porque a gente observa
a mudança que o santuário faz na vida da pessoa. Apanha pra gente, assim, por alto, como era então a sua avó e como ela é hoje. Se você não quiser entrar em pormenores, em detalhes, não precisa, mas pelo menos fala um pouquinho pra gente como era essa avó tão maravilhosa, porque dela trazer você, ela já produziu um pastor, como era e como é hoje a sua avó. Antes do santuário, minha avó, primeiro que ela era viciada na bebida, né? Olha só. Já começa por aí. E, assim, eu me lembro que desde pequeno eu sempre vi ela bebendo, Certo. junto com a família, igual geralmente acontece. E depois de um tempo, eu observei que ela parou. E aí, perguntamos, né, por que ela tinha parado. E aí ela falou que estava no santuário, estava numa igreja. Olha que lindo, Sueli. Coisa linda. Então, por início já é isso. Mas aí entra também comportamentos, né? Porque geralmente quem briga é quem bebe. É e quem verdade. bebe é quem briga, né? Então, são pessoas que, por causa da bebida, sofrem com confusões. Porque a bebida Sofrem e proporciona fazem isso. sofrer, né? As pessoas é assim, né? As pessoas que são dependentes de um vício, tanto elas sofrem, quanto elas também fazem sofrer, né? Sim, exatamente. E aí ela parou de beber. Foi o primeiro exemplo que eu tive dela, foi esse. Que Mas coisa também linda. de comportamento, porque eu tive a oportunidade de morar um curto período com ela, e foi quando eu vim para o santuário, porque além de conhecer a minha avó, eu vi que ali dentro de casa ela vivia algo que só era proporcionado para ela pelo santuário. Olha. E aí foi onde eu decidi entrar, e eu lembro que ela me convidou para ir na igreja 2 vezes antes de eu entrar definitivamente, que foi num dia da corrente forte, na sexta-feira, e outro no domingo. E eu não fui. Interessante, né? Só A gente que fica quando foi no preso. sábado, a é história. impressionante. Quando foi no sábado, ela me chamou para ir assistir ela ensaiar, porque as mulheres iriam A importância dançar. do ensaio. Isso aí. E o movimento de sábado, né? Gente, observa. Olha quantas partes importantes tem esse testemunho. Por isso que eu estava aqui falando, né, do Kaique. Porque, olha, tem a parte do ensaio, né, das mulheres na igreja, como é importante, né, as mulheres na igreja. Não só as mulheres agora tem os homens também, né, os valentes de Davi, que também tem um testemunho maravilhoso. E a senhora falando em E ensaio, jovens. Conta a senhora um pouquinho. Na passagem de ano, um senhor do santuário levou a esposa dele pela primeira vez. Aí teve as mulheres dançando, teve pessoas de tudo, sabe? Aí eu perguntando para ele, o que a sua esposa gostou do santuário? Falou assim, sabe o que minha esposa mais gostou? De ver as mulheres dançando, chamou a atenção dela. Então, falou com ela, né? Falou com ela. E ela já quer participar, porque ela viu as mulheres dançando. Olha o importante das mulheres dançar. E o ensaio, que é aquela. Está ensaiando, eles vão conversando, né? O ensaio, a pessoa vai conversando, conversa com o outro, vai conhecendo melhor. E já puxaram a mulher para poder apresentar no grupo de senhoras da saída nacional. Observe que quem não entende, né, ainda não conhece, é natural não entender mesmo. Mas quem nos acompanha, por exemplo, às vezes não entende como isso, mulher dançar na igreja é importante, mas essa dança que nós estamos falando não é uma dança qualquer. Não, é uma dança profética. É uma dança que envolve oração, envolve jejum, envolve vida com Deus. As mulheres vão dançar num propósito. Eu vou dançar para Deus e quero receber de Deus isto. E apresenta a Deus o que é que elas querem receber. Então, por isso é uma dança profética. É uma dança que acontece no santuário ou no Monte Manaim. Então, é muito importante, né, ensinar também para quem nos acompanha, para que eles possam saber o que é que eles estão acompanhando, curtindo, compartilhando, para levar essa mensagem bem mais à frente, alcançar muitas famílias, muitos avós, como, por exemplo, você teve a sorte de ser trazido pela sua avó. Né? Pode continuar, Kaique. Fora que a dança,
ela, além de causar na vida da pessoa bênçãos, que ela vai buscar, como a senhora falou, ela transmite para quem está assistindo também uma mensagem. Com certeza, por isso é profética. Sim, e foi aí que tudo começou, foi no sábado, quando eu fui assistir as mulheres ensaiar, minha avó, minha tia também, que tem uma grande participação nisso tudo, que ajudou a eu poder ir para a igreja. E neste sábado foi onde tudo começou, porque aí quando eu cheguei na igreja, eu sentei lá, eu me lembro que eu sentei, e aí as mulheres começaram a preparar, pegar as vestes lindas para poder ensaiar, e ali o profeta que estava na igreja já me envolveu para poder ajudar, de uma forma pequena, que era soltando a música para elas poderem dançar. Primeira vez que eu tinha ido na igreja. Só que É lindo, né? pro jovem, isso faz Mover toda a de Deus diferença, é lindo. porque ele se sente importante, né? Sentiu Com útil. certeza. Exatamente. Com certeza. E ali tudo começou. Aí eu fui no domingo, depois eu fui no sábado, depois eu fui no domingo, e aí depois eu fui na sexta-feira. E eu me lembro que essa dança, que era uma dança das mulheres, depois se tornou uma apresentação geral, não só com as mulheres, mas também com os jovens, na qual eu também participei, na primeira dança, que eu vi elas ensaiarem. Observe. Que eu vi elas ensaiarem, e porque eu estava ali todo sábado assistindo e ajudando no som, né, soltando a música, eu comecei a ensaiar também, outros jovens começaram, e virou uma dança junto com os jovens e as mulheres. Olha, observe, vai caminhando com ele, observe. Hoje um pastor tão querido, tão amado, tão respeitado, né, na igreja já tem essa bagagem de consideração, de respeito, né, por ser tão sério, de fazer um trabalho tão lindo, mas ele tem uma base, né, ele tem uma estrutura, ele tem um referencial. Por isso é importante, assim como a avó trouxe o pastor Kaique, né, trouxe ele criança, jovem, adolescente, para o santuário, hoje é um homem de Deus. Quantas crianças não trazem os pais? É verdade. Não trazem os avós, né? É Hoje nós verdade. estamos vivendo, né, pastor Kaique, exatamente isso, de ouvir também que crianças estão trazendo os pais. Com certeza. As crianças estão trazendo os avós. Isso é tão bonito, Sueli, isso é tão profundo. As famílias vão se transformando. O comportamento dentro de casa, a história, eu não sei contar bem com detalhes, mas há uma criança que ela levou para a mãe, né? Para a mãe, uma bala, e ao invés dela fazer uso da... É uma pipoca, eu acho, pipoca. Ao invés dela comer a pipoca, ela levou para a mãe, né? E chegou lá, a mãe comeu e a mãe logo foi liberta através daquela pipoca. Ou seja, foi liberta, ela se modificou. Porque, na verdade, ela foi para o santuário, é no santuário que ela vai receber a confirmação da libertação. Mas o sinal ela teve em casa, através da pipoca. Que aquela criança levou, ninguém mandou ela levar. Ninguém mandou a criança levar a pipoca. Mas ela levou. Eu vou receber essa pipoca aqui, eu vou levar para minha mãe. E ela vai parar de beber. Observe como que Deus faz as coisas, como é bonito o agir de Deus, né? Os sinais de Deus são maravilhosos, porque aquela pipoca serviu apenas de sinal. Foi apenas um ponto de ligação, né? Da criança para com a família. Então, através da mãe na igreja, do pai na igreja, tem a participação também da criança, né? Um menino que também levou para casa algo, que trouxe o pai para a igreja. Gente, que coisa linda, que coisa impressionante, interessante é o testemunho, o comportamento de uma pessoa que tem Deus dentro de casa. E a primeira coisa, Suzana, que Deus faz na vida de uma pessoa é essa mudança de comportamento. Por exemplo, o que chamou a atenção do pastor Kaique na avó dele foi a mudança de comportamento na vida dela. Então, tem pessoas que estão nos assistindo aqui agora e se identificando com esse tema e pensando o seguinte:
O meu casamento não está indo bem por causa dos meus comportamentos. Verdade. Meu filho está afastando de mim. Quantos pais hoje, fora da igreja, que têm dificuldade de conversar com os filhos? E talvez o pai acha que o culpado é o filho. Não. É o pai que criou, por causa de um comportamento, criou uma barreira entre ele e o filho. Uma rejeição. Uma rejeição. Né? Meu bispo, e dentro disso é muito importante entender também sobre essa situação, porque muitas das vezes o pai fala ao filho o que fazer, né? Mas o filho ele não vai pelo que o pai fala. Ele vai pelas atitudes que o pai e a mãe tomam. Pelo Segue que o o pai exemplo. faz. Isso, o exemplo do que eles fazem. Verdade. Não pelo que fala, mas pelo que faz, né? Não é o que você falou que é importante tanto, mas o que você faz. O que você faz é que é importante. Gente, é incrível isso, né? E a criança aprende naquele comportamento a caminhar, né? A caminhar. E a Igreja Reino do Céu, Suzana, trabalha todas as faixas etárias, né? Trabalha as mulheres, então tem o grupo de dança das mulheres, tem o grupo de dança dos valentes de Davi, que são os homens, tem o grupo de dança dos Jaés, que são jovens e adolescentes, e tem o grupo das crianças. Então, são grupos separados que a igreja trabalha com esses grupos de maneira separada. Por exemplo, agora na igreja, a febre é o ioiô da madrinha. Nós vamos falar do ioiô. Daqui a pouco. Então, nós vamos falar do ioiô. Aí a pessoa vem para a igreja com tanto de comportamento errado que prejudica ela, prejudica casamento, filho. E dentro do santuário Reino dos Céus, dentro da igreja, isso eu tenho visto muito no santuário de Betinha, onde eu hoje sou pastor de lá, sou bispo de lá, e eu tenho visto isso acontecer. Pessoas que vêm para o santuário por causa da mudança do comportamento de alguém da casa, da família que veio primeiro e teve essa transformação. Então isso é maravilhoso. Isso é profundo, interessante. Você já vai falar, Sueli. Isso é interessante. Então, concluindo com essa parte com o pastor Kaique, que dirige uma grande igreja, né? E tem esse compromisso de orientar o povo, orientar o seu povo, que é o povo que Deus confiou a você, né, para levar essa mensagem através do seu comportamento, através do seu testemunho. É jovem, mas não pode ter comportamento de jovem que não tem vida com Deus. Olha a responsabilidade que Kaique tem diante de Deus e diante dos homens, porque diante da igreja dele, a igreja precisa ver nele homem de Deus, jovem de Deus, comportamento que tem coerência. Eu sou um jovem pastor, mas eu sou um homem de Deus, né? Jovem pastor, homem de Deus. Endereço da sua igreja qual é? Estou no centro de Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima, número 707. Fica sobre loja, bem próximo ao Mercado Central de Belo Horizonte. Olha que importante. A gente fica orgulhoso, né? A gente se sente orgulhosos, né? Por quê? Porque você é um jovem que chegou lá e falou, não, eu sou um homem de Deus, então aqui eu vou conduzir esse povo na visão de Deus, né? Sob visão apostólica, orientação apostólica. Por quê? Porque você que é conduzido tem a visão apostólica, tem o apóstolo Adelino de Carvalho que te orienta, né? Que traz a orientação, a visão. Que acredita nos jovens, que acredita, né? Nos jovens. Você que tem acredita. Essa bênção sobre o seu ministério, a sua vida, a sua vida pessoal e ministerial, e leva esse povo a ter a mesma visão e ser da mesma forma conduzido e abençoado. E faz toda a diferença. E dentro da casa deles, né? Dentro da casa dessa gente está um testemunho deles, né? Que aprendeu ou aprenderam na igreja. E você também tem parcela nisso. Então é assim, é um ganhando o outro. São frutos, né? São árvores frutíferas. É um ganhando o outro. É um ajudando o outro. Isso é maravilhoso, né, João Paulo? Né, Sueli? É verdade. Maravilhoso. Você falou, eu falei assim, daqui a pouquinho você fala. Daqui a pouquinho nós vamos falar do ioiô, não esquece não. Estamos falando sobre comportamento. Eu até contei das vezes que eu tive aqui sobre um rapaz chamado Henrique que foi liberto das drogas. Eu contei isso aqui. O irmão do Henrique, viu o comportamento do Henrique, meu irmão, ele chama de Henrique.
O Ike está liberto, o Ike não faz isso mais, e eu vou lá também, quero fazer uma coisa do Ike. Mas o rapaz não veio para o santuário por causa do ver o comportamento do irmão e está firme no santuário. Olha, Sueli, olha aí, Maravilhoso, imagina, jovem. olha que exemplo, né? Comportamento. Ele viu o irmão dele, quero fazer igual o meu irmão. Importância do comportamento, como o senhor estava falando. O comportamento fala mais alto do que a palavra. Porque às vezes a pessoa ensina com palavras, mas ela faz diferente do que ela ensina. Então não é coerente, né? Então não tem força. Porque se você fala, faz assim, você está falando, faça assim, você está ensinando. Mas aí você vai e você mesmo faz a mesma coisa diferente, não igual você ensinou. Então não tem coerência e aquilo não se torna forte. Mas Isso. quando você faz, a pessoa olha para você e fala: puxa vida, ele está fazendo assim, está dando certo, vou fazer também. Não é verdade? É verdade. E isso é tão impressionante porque é a mesma coisa que a pessoa ter a base, que é a palavra de Deus, e não praticar. Então, o pai que quer que o filho ouça apenas o que ele diz, mas não o que ele faz, é o mesmo que ele ter a palavra de Deus, que é o nosso pai, e querer agir diferente do que Deus já deixou ali. Mais do que palavras, mas exemplos de homens e mulheres que viveram essa fé e que só por causa disso conseguiram alcançar o sucesso na vida, conseguir conquistar coisas grandes. E a palavra de Deus fala isso, né? Que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes daquela mensagem. Verdade, pastor Kaique, verdade. É muito triste ver uma pessoa que conhece a palavra e não a pratica, né? A própria Bíblia, porque ela ensina tudo, diz que melhor é não conhecer do que conhecer e não praticar, não viver, né? Porque ou você não lê, ou você não crê, né, no que você lê, porque não tem outro caminho. Ou você não lê a Bíblia, ou você não crê no que você leu, porque está escrito. E isso é uma forma de você fazer uma reflexão, parar, pensar, refletir e chegar numa conclusão que te ajude, né, que seja favorável ao seu crescimento espiritual. É importante demais, porque uma pessoa que cresce espiritualmente, ela cresce também depois em todas as áreas da vida, né? Porque ela tem força. Sim. A Verdade. força vem de dentro, né? A força vem de dentro. Então, se você tem vida com Deus, você tem força espiritual. Ela tá bem alicerçada, né? Bem alicerçada, Kaique. Bem fundamentada. E aí você tem como caminhar, como prosseguir, como produzir através dessa base, dessa estrutura. Agora nós vamos falar um pouquinho, nós vamos ouvir a Sueli daqui a pouquinho, que a Sueli também tem assim, a gente olha para ela e quer falar. Que coisa boa. Vamos falar um pouquinho da criança. Nós estamos falando aí do jovem, né? Você falou do marido, da esposa, como é importante, começando o ano, gente, nós estamos em janeiro até o dia 31 é tempo de dizer Feliz Ano Novo, porque é o primeiro mês do ano, né? Então, é um mês de primícias, né? No reino dos céus é tempo de primícia, aprende muito sobre entregar para Deus as primícias, para ter o alicerce fundamentado na palavra, no próprio Deus, né? No altar, e ter um ano próspero, um ano feliz, e é muito importante isso. Então, janeiro até o dia 31 é o mês das primícias, é o primeiro do ano, de dizer para você, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. É muito legal, muito bacana. Mas então, com o comportamento dentro de casa, tudo muda, né? Às vezes tem uma família agora nos ouvindo, nos assistindo, e às vezes dentro de casa, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas desavenças, tantos desacertos. E às vezes, a partir de hoje, através desses testemunhos, dessas experiências, da palavra que você ouve e acompanha aqui, daqui a pouquinho nós vamos ouvir na palavra de Deus. Você vai mudar seu comportamento. Você vai mudar a sua forma de agir.
a sua forma de ser para com a sua esposa, para com o seu esposo, para com seus filhos, para com seus avós, para com a sua família, para com aquela pessoa que você gosta e às vezes não sabe tratar essa pessoa bem. E também aquela pessoa que gosta de você, né? Que merece de você todo o carinho, todo o tratamento gentil, feliz, abençoado. Por quê? Porque aí você vai criar, né? Ao seu redor, criar um bom comportamento também daquelas pessoas através de você. É a produção do fruto, né? Dentro de casa, você comporta-se bem, o outro também. Então ali tem o fruto, né, do seu comportamento. É maravilhoso demais. Vamos falar um pouquinho, João Paulo, você que deu início a essa conversa também tão importante, que é o ioiô. O que é o ioiô? Ioiô é apenas um ponto de ligação, um elo de ligação entre uma pessoa e a criança, ou entre a criança e uma pessoa, por exemplo, o pai, por exemplo, a mãe, por exemplo, o avô, por exemplo, a avó, o tio, aquela pessoa bacana que tem compromisso, né, em cuidar da criança. E aquele ioiô é aquele ponto de ligação, aquele elo de cuidados. Eu gosto muito de conversar com Bárbara Barcelos sobre o Ministério Infantil, porque Deus deu a ela esse dom, né? Então ela fala com tanta propriedade, com tanta propriedade, é tão importante, é tão gostoso ouvi-la falar desse ministério. E ela explicou bem claro sobre o ioiô, que é um ponto de ligação. Me fala aí, o Bispo João Paulo, na sua igreja, no seu ministério, no seu compromisso com Deus, com aquele povo lá em Betim, né, no tempo atual. Como é para você ver esse ponto, esse elo de ligação entre a criança e os pais através do ioiô? Suzana, o ioiô é muito mais do que um brinquedo. Ele é o que você bem pontuou, um elo de ligação. O ioiô ele serve como instrumento de Deus para aproximar o adulto da criança ou a criança do adulto numa linguagem que a criança vai entender. É mais ou menos assim, sou eu entrar no mundo do meu filho, ele é criança. O que interessa para ele são coisas de criança. Coisas de adulto, se eu falar para ele, ele não quer saber. Verdade. A mesma coisa é as crianças. E dentro do santuário hoje, nós temos um trabalho muito importante voltado para as crianças. Só que é um trabalho para as crianças que agrega a família, que puxa as famílias, porque hoje o que a gente vê no mundo é uma falência de caráter, de paciência, de amor ao próximo. De bons comportamentos. De bons comportamentos, claro. E isso a igreja traz. Então, você imagina, através de um ioiô, famílias estão sendo restauradas. É verdade. Crianças estão conseguindo trazer os pais para a igreja, para o santuário, através do ioiô da madrinha, que é maravilhoso. Então, assim, é um trabalho que é muito louvável. A gente... E também falando, né, do ioiô, o quanto é importante, né, gostoso, inteligente, aprender, porque o pai quer aprender, a mãe quer aprender, né, o ioiô, para ajudar, para brincar com a criança. É um momento descontraído, é muito bom. Verdade. Nossa, verdade, Deus. João Paulo, continue. Olha, no domingo as crianças sobem no altar do santuário de Betim, porque todo domingo tem que ter no santuário oração e a balinha da madrinha para as crianças. Coisa linda é ver aquelas crianças diante do altar. É lindo. Na hora da oração. Coisa mais reverência. Linda. Elas já chegam lá com reverência. Já sobem no altar. Dobra o joelho. É gente, lindo, coisa linda. Falando sobre esse assunto das crianças. Eu vou nos santuários e eu vejo. Sexta-feira chegou uma criança lá no santuário e falou comigo assim: "Uai, Sueli, que negócio é esse? Cadê as crianças do santuário? Uai, não vai ter balinha hoje, não? Não vai ter oração das crianças hoje, não?" E sexta-feira de batalha, esperou a criança querendo balinha, querendo participar. Confundiu o dia. Elas acham que todos eles tem que ter balinha para elas, a balinha das crianças. Eu achei tão lindo. E ela preocupada, séria. Mas cadê as crianças? Não vão apresentar hoje, não? Não vai ter balinha, não?
ela já sabe que elas vão chegando na igreja, vai achar, vai costumando no domingo, Olha que coisa, né? aí. Que às vezes você manda estudando, vai no domingo e quer balinha, quer participar de tudo. Chegou, reclama assim, meu Deus, tem que acontecer alguma coisa também na sexta-feira para as crianças, que elas já estão cobrando. É a materialização, né? Porque materializou ali na mente dela a bala, né? Eu quero a minha balinha da madrinha. É a balinha da madrinha. Porque ali já tem a fé. Aquela balinha, né? Consagrada, que é apresentada no altar. Eu acho, assim que... Por isso que eu gosto de trazer aos nossos participantes, aos quais eu abraço com muito carinho, porque eles precisam entender isso. Aquelas balinhas não são balinhas comuns, compradas e colocadas lá. São balinhas consagradas a Deus. Elas são apresentadas primeiro a Deus, para que cada criança que receber uma balinha daquela, receba a unção de Deus, receba a bênção de Deus. Seja uma criança inteligente, saudável. Gente, isso é lindo demais. Isso é forte. Por quê? Porque essas crianças vão receber no santuário a bênção para a vida delas e levar essa bênção para a família, no comportamento. Porque uma criança saudável vai levar alegria para o pai, vai levar alegria para a mãe, através de uma balinha. A balinha da madrinha, carinhosamente aí, né, a Bárbara Barcelos é conhecida no santuário, com esse trabalho fantástico, brilhante que ela realiza, né, que é o trabalho infantil da Igreja Reino dos Céus, com a balinha da madrinha aos domingos. É maravilhoso demais, né? É verdade. E graças a Deus por isso. E com isso, Suzana, as crianças estão crescendo dentro do santuário, no caminho de Deus. Verdade. Como a Bíblia nos manda instruir as crianças, né? Ensiná-las no caminho de Deus para que elas, quando crescer, nunca se afastem. E essas crianças que estão recebendo educação espiritual, educação infantil, na linguagem infantil que a madrinha trata com eles, com as crianças, elas crescem, se tornam adolescentes, que viram já dentro do santuário, Verdade. que se tornam jovens, felizes, estruturados, com perspectiva de futuro, Verdade. visão de futuro na vida, e se tornam adultos vencedores, vitoriosos. Então é um ciclo, né? Uma palavra maravilhosa. Não para você só nas aí. crianças, Isso. não. Você trouxe essa palavra em todas as áreas da vida, né? Em todas as etapas, né, João Paulo? Isso agrega toda a família. Sim. Une a família. Refere-se à família toda. Isso é importante demais. Gente, é lindo demais, né? Que trabalho maravilhoso. E esse podcast, eu acredito, não esse episódio somente, mas esse trabalho, o podcast, ele tem levado orientação, ensinamento, exemplo, experiência a todos que nos acompanham, a todas as famílias. Chega esses ensinamentos a casas, a residências, que nós não temos noção, né? Não podemos aí mensurar onde é que chegam, mas com certeza onde chegam fazem a diferença, né? Esses ensinamentos mudam a vida de muitas pessoas. Muda o pensamento, muda a forma de pensar, a forma de ver, a forma de sentir, sentimento. Um dia desse, nós vamos apresentar um podcast sobre sentimento. Nós vamos falar sobre sentimento. Aqui nós estamos falando de comportamento, mas nós vamos ainda abordar aqui no nosso podcast sentimento. Porque tem pessoas que não sabem lidar com sentimento. Então, às vezes, ela se torna uma pessoa doente, adoece outra ou outras por não saber lidar com aquele sentimento que ela está vivendo naquele tempo, né? Naquela realidade dela. Nós vamos ainda abordar. Fala em abordar, você que nos acompanha pode deixar nos comentários. Aliás, eu estou amando os comentários. Eu não vou citar aqui, por quê? Até então, eu acho que citar aqui, eu vou expor quem está mandando o comentário, fazendo o comentário. Mas quem entrar lá e ler os comentários, estão lá para todos, né? Ter conhecimento. São comentários maravilhosos. Tem um comentário que diz assim, tô gostando do projeto, estou acompanhando. Ou seja, é uma pessoa que não é do nosso ciclo de
de convivência, né? Mas está gostando do projeto que é levar a mensagem, que é levar o ensinamento, que é levar a experiência. Então ele diz, eu estou acompanhando. E você que deixou esse comentário, como todos os outros que deixam o comentário, eu li e leio e estou lá curtindo os comentários, eu acho muito importante, me ilumina, né? Me deixa feliz quando eu vejo um comentário, quando eu sei que você curtiu. É gostoso demais. Nós, né? Nós fazemos parte, né? Porque é o nosso trabalho e a gente fica feliz de alguém, né? Que gostou do trabalho, do que ouviu, do que viu, né? Curtir e compartilhar. Isso nos ajuda e nos abençoa muito, né? Então é importante você não esquecer de curtir e compartilhar o que você está participando conosco. Bom, nós estamos chegando já para o caminho final do nosso podcast, mas a palavra de Deus vai chegar nesse momento para a gente. Eu chamo a sua atenção para ouvir, porque agora é o momento de selar. É o momento da gente fechar o nosso podcast, encerrar com a palavra de Deus. Então, você que nos acompanha, ouça a palavra que o bispo João Paulo Rodrigues vai ler para a gente nesse momento. Com o senhor. Suzana, eu quero deixar para todos que estão nos assistindo e acompanhando o nosso podcast de hoje, o que o salmista Davi disse no Salmo 127, que tem tudo a ver com o tema de comportamento que é ligado à família. Davi disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que coisa interessante. Gente, tudo está na palavra. Tudo está registrado. Tudo. Deus deixou tudo escrito. Então, se eu leio e creio, eu estou dentro da palavra. Porque se eu leio, eu aprendo. Se eu creio no que eu aprendi, eu estou dentro da palavra. Se Deus não edificar a casa, como que é aí, João Paulo? Em vão? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pronto. Então, é preciso que a bênção de Deus esteja ali. Porque senão não adianta edificar. É preciso que haja Deus, a presença de Deus. Você tem que ter compromisso com Deus. Você tem que invocar o Espírito Santo na sua vida, invocar o Espírito Santo na sua casa, invocar o Espírito Santo na sua família. Você precisa disso. Eu preciso. É importante para a nossa vida viver o que nós aprendemos. O versículo 2. No versículo seguinte fala... se o Senhor não guardar a cidade aqui é a casa, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a família, não adianta colocar tranca na porta, não adianta colocar um segurança no portão, não adianta, é isso que Deus está falando. Porque essa parte da tranca, essa parte do segurança é importante? É sim, é a parte do homem, é a edificação do homem. Mas se Deus não estiver nisso, não importa, porque aí o homem não vai conseguir nada, o segurança não vai conseguir nada, o cadeado, a tranca, nada vai barrar o mal. Mas a pessoa... O homem, quando a palavra diz o homem, está dizendo o ser humano, né? O homem fazendo a parte dele, Deus vem e faz a dele. Então é importante haver essa junção, né, João Paulo? Sim. E aqui deixa bem claro, né? Se o Senhor não edificar uma casa, se Deus não for a base da sua casa, tudo que você fizer é em vão. Quantas pessoas que querem mudar as outras na marra, na força e não conseguem? Talvez você que está nos assistindo hoje pode estar agindo assim. Você pode estar tentando ou tendo esse tipo de comportamento, querendo mudar seu marido, querendo mudar seu filho, a pessoa que você ama, querendo que ela seja do seu jeito na marra, e não vai.
Se Deus não mudar essa pessoa e não edificar seu casamento, não edificar o seu relacionamento para com seus filhos, tudo que você está fazendo está sendo em vão. Então, por isso que nós estamos no mês das primícias. Primícias é o alicerce, é você edificar nas primícias um ano vitorioso, porque Deus disse: eu honro aos que me honram. Se eu honro a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, eu posso ter certeza e esperar que Deus vai me honrar em todos os meus projetos de vida. Falou? O que dizer, né? Falou o bispo. Nós aprendemos uns com os outros e aprendemos com a palavra de Deus. É verdade, João Paulo. Isso é maravilhoso. Verdade. Nossa, é verdade. Glória a Deus por essa palavra, né, por essa explanação. Né, isso muito nos alimenta. A palavra de Deus é um alimento forte, né? E um homem de Deus que faz uso da palavra, e você sabe disso, né? Você tem essa consciência. Quando você traz um testemunho, Sueli, você está fazendo uso da palavra. Sim. Não é, João Paulo? Você está fazendo uso. Até então, mais do que uma grande pregação. Por quê? Porque cada um tem um ministério, sim, né? E eu quero contar mais um. Aí, tá vendo? Você vai contar. Você vai lembrar ela, o testemunho. Vou contar mais um. Maravilhoso, né? Então pode contar, Sueli. Eu estou falando em primícias, né? Primeiro mês do ano, janeiro. Eu recebi uma senhora no santuário. Essa senhora não ligou para mim, não. Como eu acabei de falar que eu gosto de ficar na recepção do santuário da sexta-feira, domingo eu fico bem atrás. Eu amo receber as pessoas na porta do santuário. Recebo ela, do jeito que ela está, eu abraço, faço uma festa. E essa senhora chegou com a filha dela subindo as escadas com dificuldade, e eu lá observando aquilo. Aí ela chegou aqui. Aqui é a Igreja Reino dos Céus, do missionário Elinho de Carvalho. Eu falei assim, como que a senhora ficou sabendo dele? Eu estava assistindo televisão já tem um bom tempo. Olha. E hoje importância. Está chegando janeiro e eu não aceito mais as minhas pernas desse jeito, cheio de feridas. As duas pernas estavam todas enfaixadas. Quando a gente abriu para poder fotografar, que nós vamos contar depois do testemunho dessa mulher, as duas pernas dela, tipo assim, azul, de tão cheio de feridas. E ela falou assim, é janeiro, eu quero começar o ano bem. Hoje eu cheguei aqui. Mudança de pensamento. De comportamento. Hoje eu cheguei Interessante. Aqui, eu estou sabendo de tudo que aqui Deus cura, tem um monte de Manaim, tem a corrente, eu sei que aqui Deus cura. E eu cheguei com uma dificuldade, olha minhas pernas, situação, mas eu cheguei. E aqui eu vou ser curada. Achei bacana, ela chegou determinada, ela ouviu na televisão, as pregações, os testemunhos, dando tudo. Ela chegou preparada, a senhora entrou na corrente e saiu de lá maravilhada. E pediu desculpa, falou comigo assim, Sueli, você me desculpa? Desculpar de quê? Não estou lembrando o nome dela agora. Desculpar de quê? Porque na adoração forte, as minhas pernas encheu lá de sangue, escorreu. Minha senhora, que é gente, isso? Que coisa linda. Que é isso? Só não se preocupar com isso. Coisa nós linda. temos oficiais que foi o agir de Deus, né? Não, a senhora pode ficar tranquila. E terminou a celebração, já estava um pouco mais tarde, celebração das 3 horas. Ela não queria ir embora, não. Tá vendo? Conversando com todo mundo, contando. Observe a importância, né, Sueli? Ela ficou envergonhada por ter aquela atitude, né? Aquilo ali era o próprio Deus já deixando, né? Já operando na perna dela, na vida dela. Foi uma sexta-feira só que ela foi, vai ser segunda agora. E eu fiquei assim encantada, mas que mulher de tanta fé. Ela foi a primeira vez, a segunda vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser a segunda vez que ela vai. De tanta fé. É sexta-feira? Sexta-feira. Olha que lindo, né, João Paulo? Chegou com a filha e conversou e terminou a celebração. Ela não queria ir embora, conversa com todo mundo, com testemunho. Contando o que Deus faz, ela só cheia de fé. Não dá vontade nem de ir embora daqui. Eu encontrei uma paz tão grande aqui. Eu já não olha mais que coisa boa, é verdade, mas é assim mesmo, né? E dentro disso é a importância da decisão, né? Porque ela determinou que ela não iria começar o ano mal. É verdade, ela decidiu. É verdade. Ela tomou um posicionamento. Isso mesmo. O comportamento dela mudou. Sim. Mudou. Primeiro na mente. E depois fisicamente. Na atitude de ir até o santuário. É verdade. E não aceitar mais. E chegou lá no santuário, exatamente, pastor, exatamente. Boa palavra sua. Chegou no santuário, foi uma atitude que ela teve de ir, né? Chegou lá, Deus mostrou para ela, se você fizer a sua parte, eu faço a minha. É né? verdade. Que coisa maravilhosa. E eu volto aqui com todo o testemunho dela depois que eu vou contar. Não vai demorar, não. São muitos testemunhos, né?
demais, né, Karine? É maravilhoso, gente. É o trabalho dessa função, né? Sim. É o ministério dela, ouvir pessoas tanto falando. Eu imagino o tanto de coisa triste que ela ouve, né? Sim. Muita tristeza, é verdade. De pessoas que, desesperadas, sem saber mais o que fazer, ligam para ela, porque a gente ouve, né? E ela é muito discreta nisso. Ela fala, vou contar o caso, mas não vou falar o nome. Então, é assim mesmo, né? Mas Deus ajuda a pessoa através dela ligar para a Sueli e a Sueli atender com carinho e direcionar. Daqui a pouquinho nós vamos ter aí o número do telefone e também o endereço. Bispo João Paulo Rodrigues, da cidade de Betim, Minas Gerais, o seu endereço, né, o seu telefone, porque nós estamos terminando o nosso podcast. Não queria não, mas precisa. Verdade, foi muito bom estar aqui. Sim. A gente nem vê a hora passando, né? Verdade. Né? Uma palavra melhor que a outra e é muito bom. Suzana, eu estou no Santuário de Betim, eu quero chamar a sua atenção, você que está nos assistindo, você que é da cidade de Betim, da região, e você que precisa de um acompanhamento, precisa de ajuda. Eu sou um profeta que Deus colocou aqui para te ajudar. E eu vou estar nesta sexta-feira no Santuário de Betim, na Avenida Amazonas 272, no centro de Betim. Avenida Amazonas 272, no centro de Betim. Eu vou estar sexta-feira, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Nesta sexta-feira eu vou fazer uma oração forte por você e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. E o meu WhatsApp também, né? Hoje as pessoas se comunicam muito pelo WhatsApp. Antes do seu WhatsApp, fala pra gente os seus horários no domingo, porque tem pessoas que não podem ir na sexta-feira, mas podem ir no domingo, né? Sim, verdade. Então, por gentileza, o domingo e a terça, fala pra gente os horários. No domingo nós temos a celebração da Santa Ceia, às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Na terça-feira é a corrente da cura. É um dia muito forte para a cura de todo tipo de enfermidade. Terça-feira é às 7 da manhã, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. O endereço mais uma vez? Avenida Amazonas 272, no centro de Betim. O telefone? WhatsApp 31 DDD 99743 1613. 31 99743 1613. Então tá aí a participação especial de João Paulo Rodrigues, né? Muito bacana. Eu que te agradeço, viu, Suzana? Nossa, para mim é uma alegria também é um prazer aqui. te ouvir, né? Tem uma palavra profunda da palavra de Deus, né? Dos ensinamentos de Deus e sabe levar essa palavra ao público. Deus te abençoe muito, Amém. Viu? Muito. Sueli Ramos, linda, você deixa aí o endereço do santuário, que é um santuário onde você atende na central, né? Você não é uma pastora que tem um povo para você comandar fisicamente, mas você tem um povo que você lidera no mundo espiritual através do atendimento por telefone. Mas deixa também o endereço do santuário sede em Belo Horizonte. Santuário sede na Rua Varginha, no 215 do bairro Floresta. Na Rua Varginha, no 215 e no bairro Floresta. Santuário de Belo Horizonte. Santuário de Belo Horizonte, sede nacional. E o telefone que eu trabalho, não sozinho, eu trabalho com equipe, e meu telefone é 24 horas. Eu saio, tem a missionária Débora Maria, minha companheira, que me ajuda muito. Débora Maria também é uma grande companheira sua, né? Ele me ajuda uma muito. Equipe. Ela fica a madrugada todinha ouvindo as pessoas igual a mim. Minha equipe também. Nosso telefone é 98379-4517, DDD 31. Você pode ligar a qualquer horário do dia, você pode nos ligar à noite. Estamos lá para te ouvir, para ouvir você, orientar você, ouvir você, indicar um profeta de Deus, levar você, encaminhar você até um profeta de Deus que possa te ajudar. E eu vou contar o seu testemunho aqui, igual eu contei de outras pessoas. Isso que é mesmo. Maravilhoso ouvir, depois a pessoa chegar curada e contar, isso é glorioso. É eu verdade. conto mesmo. Verdade. O que Deus quer da gente é realmente o testemunho, né, Sueli? verdade. Porque é isso que Maravilhoso. glorifica o nome dele. Nossa.
Agora, Sueli, um abraço, obrigada aí pelo carinho. Eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade. Como é bom esse podcast, é maravilhoso. Como diz a senhora, o Pia está acabando, terminando agora, né? Mas é bom demais, né? Essas experiências vividas juntas aqui é maravilhosas, ou são maravilhosas, né, Sueli? E também o nosso povo em casa também recebe essa força, essa orientação tão especial. Pastor Kaique Oliveira, fala pra gente agora o endereço, os horários que você estará no santuário, né, das celebrações lá, tanto na sexta, quanto no domingo, quanto na terça-feira. Nessa sexta-feira eu vou estar 9 da manhã, 3 horas da tarde e também 7 horas da noite, na Avenida Augusto de Lima, número 707, no centro de Belo Horizonte. Então você que é da grande BH e região, no centro de Belo Horizonte, próximo ao Mercado Central, sobreloja de esquina com a rua Curitiba. No domingo eu estarei 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde, ministrando a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus, também neste mesmo endereço. E terça-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, na Avenida Augusto de Lima, número 707, sobreloja, próximo ao Mercado Central, em Belo Horizonte. Você pode entrar em contato comigo pelo telefone do DDD 31, número 99271 1564. 31 99271 1564. Um abraço para você, obrigada pela sua participação, sua palavra, seu testemunho. Eu sou, assim, uma admiradora do pastor Kaique, Amém. Porque você veio jovem, permaneceu, foi abençoado pastor, recebeu a unção e hoje tem a responsabilidade de conduzir uma igreja. Deus abençoe você. Muito obrigado, Suzana, e a todos os participantes por essa oportunidade, né? Porque é sempre uma oportunidade estar aqui aprendendo, junto com cada ouvinte, junto com cada pessoa que, através do podcast, conhece o Reino dos Céus e quer estar no Reino dos Céus. Gente, que coisa linda, né? Graças a Deus. O apóstolo Adelino de Carvalho, ele tem prazer em ver um jovem chegar no santuário e crescer na fé. A paixão do apóstolo Adelino de Carvalho é ver os jovens se frutificando, né? Fazendo outros jovens. É maravilhoso demais. Aos sábados tem um movimento de jovem maravilhoso, né? Em todos os santuários. E isso é frutificação desses pastores que com fé trabalham para Deus, frutificando, produzindo resultado. Que Deus abençoe de forma especial o apóstolo Adelino de Carvalho, como também a apóstola Sol, Daniela Carvalho, no trabalho maravilhoso que ela realiza também às terças-feiras, na Corrente da Cura, que tanto o bispo João Paulo quanto o pastor Kaique, né, deixaram aqui registrados os horários, né, e também o endereço para que você que tem essa oportunidade ir buscar para você ou para alguém da sua casa, da sua família que precisa de uma cura em especial, tá certo? Um abraço, gente, obrigada pelo carinho. A você que nos acompanhou, um abraço, Deus abençoe sua vida muito, muito, muito. Abençoe você também, viu, meu videomaker, Ronan Marques Júnior, um abraço com muito carinho. Gente, é maravilhoso estar aqui com esses meus convidados e quinta-feira, às 20 horas, toda quinta-feira, tem um novo episódio para você, tá bom? Um abraço, um carinho, fiquem todos com Deus.